Sexto ano, nós vamos começar a correção da nossa atividade 6, que é a atividade relacionada à fração. Nosso primeiro exercício é na página 127, número 1. A atividade 1, ela pede para nós escrevermos as frações correspondentes à parte colorida. Observe que o que ele indica é aquilo que você vai escrever no numerador. Se ele quer a parte colorida, você vai contar em cada uma das figuras quantas partes coloridas tem. Então, na primeira, tem 4 partes coloridas. Na segunda, tem 3. Na terceira, tem 3. E na quarta, tem 1. O denominador, ele indica o total. Quantas partes tem? Tanto colorida como não colorida. Na letra A, tem 6. Na letra B, tem 4. Na letra C, tem 8. E na letra D, tem 4, então, novamente. Então, como é que as frações vão ficar escritas? Bom, nós vamos escrever primeiro o numerador e depois o denominador. Lembra que o numerador vai corresponder à parte que você coloriu, e que o livro coloriu, aliás. E o denominador, o total, colorido e não colorido. Então, na letra A vai ficar 4 sextos, na letra B, 3 quartos, na letra C, 3 oitavos, e na letra D, 1 quarto. Próximo exercício, número 3. A atividade 3, ele pede para você considerar algo inteiro, e a partir disso você vai calcular na letra A quantas partes tem a metade, quantas partes tem um quarto e quantas partes tem um quinto. Bom, se eu tenho alguma coisa inteira e eu pego a metade, quer dizer que eu vou dividir isso ao meio e ficar com 2 partes. Na letra B, eu tenho que pegar algo inteiro e dividir em 4 partes. E na letra C, eu vou pegar novamente algo inteiro e vou dividir em 5 partes, sempre partes iguais. Então, letra A, 2 partes, letra B, 4 partes e letra C, 5 partes do total. Nosso próximo exercício é o número 5, também na página 127. O exercício, ele diz para você considerar uma pizza. 1 sexto dessa pizza vai custar R$ 3. Então, na letra A, aliás, quanto vai custar 3 sextos da pizza? Na letra B, 5 sextos da pizza. E na letra C, o total da pizza. Você vai levar em consideração a primeira fração que é falada, 1 sexto. Então, o numerador é 1 e o denominador é 6. Quer dizer que ele pegou uma pizza inteira e dividiu a quantidade que o denominador fala, 6. E dessas 6 partes, o numerador indica quantas partes foi pega um pedaço. E esse um pedaço ele considerou que vale R$ 3. Ou seja, a cada pedaço de pizza que você pega, você precisa pagar R$ 3. Na letra A, ele disse que foi 3 sextos, ou seja, daquela pizza que foi dividida em 6 partes, 3 pedaços foi o que ele pegou. Se cada pedaço custa R$ 3, e eu preciso ter 3 pedaços, então eu vou pagar um total de R$ 9. Na letra B, ele falou 5 sextos. O que quer dizer? Que a mesma pizza que foi dividida em 6 partes, porque é o denominador, você vai pegar a quantidade de partes que fala o numerador, 5 pedaços. Então, se cada pedaço custa R$ 3 e eu preciso de 5 pedaços, eu vou ter um total de R$ 15 que vou ter que pagar. Na letra C, eu tenho 6 sextos. Por que 6 sextos? Porque na letra C ele fala que ele quer a pizza inteira. Essa pizza não foi dividida em 6 partes? Então, o numerador indica quantas partes eu peguei. Eu peguei todas as partes da pizza para que eu possa pegar tudo, uma pizza inteira. Então, 6 pedaços. O que eu sei é que cada pedaço custa R$ 3. Então, o primeiro pedaço foi 3, o segundo 6, o terceiro 9, o quarto R$ 12, o quinto pedaço R$ 15 e o sexto pedaço R$ 18. Então, foi pago no total R$ 18 pela pizza inteira. Nosso próximo exercício é na página 13. É na página 133, aliás, número 13.
O exercício 13, ele pede para você analisar as figuras abaixo, identificar as frações correspondentes às partes coloridas e escrever por extenso. Então, aqui você vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, escrever a fração que está correspondendo a cada desenho. E segundo, depois disso, escrever por extenso como que se fala cada uma dessas frações. Bom, primeiro, você precisa contar quantos pedaços tem todos os quadradinhos A. Ele tem 20 quadradinhos no total, coloridos e não coloridos. E coloridos, 10. Então, os coloridos 10 é o numerador e o total de quadradinhos brancos e azuis, 20. Numerador 10, denominador 20. Na letra B, você tem 9 quadradinhos no total e ele foi colorido 4 de azul. Então, o numerador é 4, o denominador 9. Na letra C, você tem 4 triângulos no total, brancos e azuis. Coloridos foi apenas 4. Foi apenas 3, aliás. Então, 3 é o numerador e 4 é o denominador, o total. Nós vamos ficar com as seguintes frações. 10 sobre 20, na letra A, ou seja, 10 vinteavos ou 10 vigésimos. As duas leituras estão corretas. Na letra B, o numerador é 4, quantidade de parte colorida, o denominador é 9, quantidade de partes tanto azul como brancas, então você vai ler 4 nonos. Na letra C, nós temos o numerador 3, porque tem 3 triângulos de azul, e no denominador 4, porque são 4 triângulos no total, contando os. Vamos retomar a letra C. 3 indica quantos triângulos você tem azul, e 4 o total, tanto aqueles triângulos que são azuis, como os triângulos que são brancos. Então, 3 quartos. Vocês vão ver que a leitura que nós fazemos do numerador é da forma que nós fazemos normalmente. Então, é 10, 4 e 3. A do denominador, até 10, você tem aquela ordem. Meio, terço, quarto, quinto, sétimo e assim por diante. A partir disso, você vai dizer a palavra e acrescentar o nome do número e acrescentar a palavra avos. Alguns têm uma escrita especial. Nosso próximo exercício, número 15. O exercício 15, ele pede para você pegar o número 1590 e dividir ele em 3 pedaços iguais, ou seja, 3 partes iguais. Então, você vai fazer a divisão da mesma forma que você faz a divisão por números normais, números naturais. Você vai fazer o algoritmo da divisão normalmente. Vai escrever o número 1590, escrever na chave o número 3, porque são 3 partes. O 1 não vai dividir por 3, porque ele é menor, então você vai até o próximo número, que é o 5, e vai dividir 15. 15 dividido por 3 é 5. Você está procurando um número que, ao multiplicar por 3, se aproxima do 15 sem ultrapassar. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15 vai sobrar 0. Eu vou para o próximo número, que é o 9, vou descer ao lado do 0 e vou ficar com 9. 9 dividido por 3 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E agora nós vamos subtrair. 9 menos 9 sobra 0. Eu vou ao próximo número, que é o 0. Pessoal, o 0 ele precisa ser dividido também. Ele também é um número. Então, você não pode ignorar o 0 que está depois do 9. Você tem que dividir ele por 3. 0 dividido por 3 é 0. Por quê? Porque 0 vezes 3 é 0. E 0 menos 0 é 0. Depois do 0, não tem outro algarismo para você descer. Então, você concluiu a sua divisão. A nossa resposta é 300, 530, aliás. Ou seja, cada parte é 530. Então, 530 mais 530 mais 530, nós temos o total 1590. Então, dividir em partes iguais também é a forma que nós falamos fracionária. Nosso próximo exercício é o exercício 16. O exercício 16, ele pede para você fazer a correspondência entre cada sentença. Na letra A você tem as frações e na letra B você tem que fazer essa correspondência de acordo com o que nós temos
na primeira coluna. Bom, você vai começar sempre, quando tiver que fazer correspondência, com aquilo que é mais fácil. Na minha opinião, o mais fácil é a leitura, 6/4 e 8/100. Por quê? 6/4 ele já está indicando, 6 é o numerador. A única fração que o numerador é 6 é a letra E, 6/4. Então, 6/4. A outra leitura, 8/100, também nos ajuda muito. Por quê? 8 só tem uma fração com o numerador 8. É o 8/100. Então, ele vai ser o 8/100. Ficamos agora para descobrir quem é a fração aparente, quem é a fração própria e quem é a fração imprópria. A fração própria também é muito simples. Ela é aquela fração em que o numerador é menor que o denominador. Nós só temos 3 frações. E a única que tem o numerador menor do que o denominador é a letra B. 12 é menor do que 15. Então, é uma fração própria. Ficamos com duas agora, que é a fração imprópria e a fração aparente. Aqui vale lembrar o que significa cada uma. Fração aparente é algo que parece fração, mas não é. Ou seja, que você consegue dividir o numerador pelo denominador e essa divisão ser exata, ser certinha. Já a fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. De todas essas frações, a única que você consegue dividir o numerador pelo denominador e ser exato é a letra D. 20 é o numerador, 10 é o denominador. Se você dividir 20 por 10, você vai encontrar 2. Então, 20/10 é o quê? É uma fração aparente. Ela parece fração, mas na verdade o resultado dela é 2, um número natural. Logo, a única fração que sobrou para ser uma fração imprópria é a letra C, 23/20. Por quê? Porque o 23 é maior do que o 20. Então, fração própria, numerador menor que denominador. Fração imprópria, numerador maior que denominador. Fração imprópria, aliás, o numerador é maior que o denominador. E fração própria, o numerador é menor que o denominador. Pessoal, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar a nossa correção e iniciar a correção da nossa atividade 7.